Boa tarde, querido irmão, querido irmão. Um feliz sábado para você nesse dia 14 de setembro de 2024. Que desejo a paz de Cristo. Amém? Hoje nós vamos falar sobre obra. A obra salva ou não salva? Eu vejo muitos pastores, pessoas, pregadores, anciões, diretores e muitas pessoas bem influentes dizendo claramente e abertamente: as obras ela não salva. Eu vejo isso como um problema grande, e eu vejo muito mesmo engano sutil da nova teologia, e nós devemos ter muito cuidado com isso. Eu vou explicar um pouco o que significa a nova teologia, claro, dentro do contexto que eu vou falar aqui, porque o contexto da nova teologia é amplo, é muito amplo. Só que as pessoas não sabem nem o que é isso, nova teologia. O que é nova teologia? É tudo aquilo que não vai de acordo com o que está o assim, com o assim, diz o Senhor. Meu querido irmão, eu convido você a abrir a sua Bíblia, abrir a palavra de Deus junto comigo e meditar na palavra de Deus, se as obras ela salva ou não salva. Eu vejo as pessoas falando: olha, nossas obras é trapo de imundície. Realmente é verdade, as obras trapo de imundície, ela é fundada em quem? Não é apenas no homem, porque a palavra de Deus fala que a nossa luta, a guerra não é contra carne, não é contra sangue, mas é contra os principados, contra os demônios, contra Satanás, contra os anjos caídos, certo? Então, quando fala obra, nossas obras é trapo de imundície, está se referindo a nós sendo um vaso nas mãos de quem? Do inimigo, é claro, certo? Ou nós somos um vaso na mão do inimigo, ou nós somos um vaso na mão de Cristo. E Cristo veio para nos ser um vaso nas mãos dele. Então, quando uma pessoa, querido irmão, fala assim, nós abra a Bíblia já. Quando uma pessoa fala assim, dessa forma, as nossas obras ela não salva porque são trapo de imundície. Mas ao mesmo tempo ela fala assim, que as obras elas não são ruins, elas são boas, ela não serve para salvar, serve para confirmar a salvação. Tem um problema aí grave. Por quê? Uma das duas que a pessoa está falando. Ou ela está falando que as obras de Cristo não salvam, ou ela está falando, afirmando, que nós temos uma obra boa em nós fora de Cristo. E os dois pontos é heresia. As duas afirmações não têm base bíblica. Qual afirmação tem base bíblica? Ou nós somos um instrumento na mão de Deus, ou nós somos um instrumento na mão do inimigo. Não podemos servir a dois senhores. Então, as pessoas ela atribuem a obra a trapo de imundície, que aí eu concordo. Ou seja, qual é a obra que é trapo de imundície? A nossa obra que é trapo de imundície. A obra que vamos dizer assim, por mais seja uma obra aparentemente boa, mas eu não estou glorificando a Deus. Então ela não está fundamentada em Cristo, essa obra. Ela está fundamentada em quem? No inimigo, é claro. Certo? Vamos abrir aqui em Efésios, que é um dos pontos mais... Onde as pessoas fazem os pequenos vídeos e falam, tá vendo aqui? As nossas obras não salva. Depende muito do contexto, porque realmente as nossas obras não salvam. Mas só existe uma obra que não salva. A obra de Satanás. E qual a obra que salva? A obra de Cristo. O outro ponto muito importante também que nós devemos prestar muita atenção, que a pessoa fala assim, olha, nossas obras não salvam, mas e a obra que Cristo fez por nós, pagou lá na cruz do Calvário. Ou seja, é a obra que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Você não precisa fazer nada. Realmente, amigo, a palavra de Deus fala que nós não podemos, é impossível nós fazer alguma coisa que agrade a Deus sem o poder de Deus. Afinal, em João capítulo 15, verso 5, Cristo falou, sem mim nada podeis fazer. Sem mim. Ou seja, ali está falando muito claro que sem Deus nós não podemos fazer nada. Mas vamos aqui para Efésios capítulo 2, um dos versos muito conhecidos, onde as pessoas pregam fora do seu contexto e afirma que as obras
ela não salvou. Tem outras palavras também, como Paulo fala, não somos salvos por obra da lei. É verdade, querido irmão, não somos salvos por obra da lei. Nós somos salvos por obra de Cristo. Pela obra de Cristo. Agora, a obra de Cristo não é um evento apenas o que ele fez na cruz do Calvário. Eu não posso reduzir a obra de Cristo a um evento. A obra de Cristo, a salvação de Cristo, a obra de Cristo, ela é um processo na nossa vida. Ela continua mesmo depois que a pessoa aceite Cristo como Salvador. Amém? A não ser que você acredite em predestinação, uma vez salvo para sempre, ou seja, na falsa predestinação, porque existe também a predestinação verdadeira. Tá entendendo? Então nós vamos para cá, para Efésios. Efésios capítulo 2. Capítulo 2, o verso 8 fala assim, ó. Porque pela graça sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. O que é que a palavra está deixando claro? Pela graça sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de eu, não vem de você. É um dom de quem? É um dom de Deus. Mas onde é que as pessoas erram aqui? Qual é o problema de muitas pessoas que erram aqui? Porque elas atribuem apenas duas coisas que é um dom de Deus. A fé e a graça. Mas não é verdade. As obras também é um dom de Deus. A vida é um dom de Deus. Sabe? A vida ela é um dom de Deus. Você é um dom de Deus. Sem Deus, sem Cristo, nós não existiria. Sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Então, as pessoas erram aqui. Quando chega no verso 9, fala assim, ó. Não de obra para que ninguém se glorie. Pronto. Aqui, muitas pessoas falam, não, a obra é boa, mas a obra não salva. Eu vou fazer uma pergunta aqui, querido irmão, e deixe um like aí, por favor. Eu não faço vídeo ao vivo, porque aqui não tem internet para isso. Mas, olha, pense comigo, de acordo com a Bíblia. Qual é a obra que não salva? Não é a do inimigo? Qual é a obra que salva? Não é a de Cristo? É só o que ele fez lá na cruz do Calvário ou ele continua salvando? Nós vamos ver já. Certo? Então veja só, então as pessoas falam aqui, ó, não de obra para ninguém se glorie. Aqui uma das pessoas fala que as obras não salvam. Primeiro ponto, meu irmão. Quando a pessoa fala que a obra não salva, como eu já falei, ou ela está afirmando que as obras de Cristo não salvam, ou ela está afirmando que eu e você temos uma obra boa em nós, fora de Cristo, que não salva. Ou uma das duas, e todas duas citações que eu citei aqui não é bíblica, está errada, é heresia. Ou um segundo ponto. Ou essa pessoa, ela acha que existe três coisas. Ou seja, três tipos de obra. A obra de Satanás, a obra de Cristo e uma obra nossa, independente de Satanás, independente de Cristo, ou seja, dependendo unicamente de nós. Ou seja, essa obra nossa, ela não salva, ela serve até para assegurar, ou seja, para afirmar que você está salvo, mas ela não salva. Como se a obra fosse sua. Só existe dois tipos de obra, meu irmão. Só existe a obra de Cristo em nós ou a obra de Satanás em nós. Quando você vai lá para Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, está ali relatado a queda. O que aconteceu ali? Deus criou o homem, Gênesis capítulo 2, 7, formou o homem do pó da terra, fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, capítulo 1, verso 26 fala isso, dotado das obras de Cristo nele. Mas o que foi que Satanás fez no capítulo 3? Desfez ali, se manifestou para desfazer as obras de quem? Para desfazer a obra de Cristo. Mas olha só, abra comigo, nós vamos voltar aqui para o verso Efésios 2, 8, 9, já lemos, vamos já meditar no verso 10. Mas veja aqui, João capítulo 4, 8.
Olha João capítulo 4, verso 8. João capítulo 4, verso 8. Tá aqui, ó. 1 João 4, 8 diz assim, ó. Tô em Pedro. 1 João 4, verso 8 fala assim. Muito bem. Perdão, viu? 1 João capítulo 3, verso 8. 1 João capítulo 3, verso 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de quem? Do diabo. Em quem? Em nós. Então existem dois tipos de obra. A obra de Deus, obra do diabo. Deus criou nós com a obra de Deus, e essa obra ela é salvífica. Era essa obra que sustentava a vida de Adão salva antes do pecado. Pois Cristo falou para Adão e Eva, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que você comer, você vai pecar, você vai morrer. O que acontece quando você desobedece? As pessoas às vezes brincam com o pecado. Não, as pessoas que acreditam. As pessoas pensam que a salvação, você peca, está perdido. Confessa, está salvo. Não é assim, meu irmão. As pessoas brincam dessa forma, mas você não brinca com o pecado. Paulo falou assim, ó, tenha cuidado para não cair. Aquele que está em pé, tenha cuidado para não cair. Por quê? Quem passa a rasteira é o inimigo. Mas quem permanece você de pé não é o seu poder, é as obras de Cristo, é o poder de Cristo, salvífico, que lhe sustenta. Então, lá o diabo se levantou para fazer o quê? Em Gênesis capítulo 3, para desfazer as obras de Deus. Agora aqui, Cristo se manifesta para desfazer as obras do diabo. Qual é o raciocínio aqui? Não existe uma terceira obra do homem boa que não salva. Só existe duas obras. A obra do diabo, que veio desfazer as obras de Cristo em Gênesis capítulo 3, e as obras de Cristo em João capítulo 3, verso 8, que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Não brinque com o pecado. Não, olha, você não deve se preocupar com o pecado. Cair está perdido. Não é isso, meu irmão. Quando você cai, ou quando você peca, é o diabo que lhe deu uma rasteira. E se você permanecer lá caído, está perdido sim. Mas se você se arrepender, temos advogado perante o Pai. Essa sim é o contexto bíblico. Não é para você estar brincando com o pecado. Então as pessoas, para acalentar o pecado, tá entendendo? Para acalentar as pessoas que querem viver no pecado. Olha, não se preocupe, se cair está perdido. Não é assim. Meu irmão, se você cai e não se levanta, se não se arrepender, morrer nessas condições, está perdido sim. Então não brinque com o pecado. Ou nós somos instrumento na mão de Deus, ou nós somos instrumento na mão do diabo. Então, como eu posso pregar e dizer que as obras ela não salvam? Só existe uma obra que não salva, a obra de Satanás. Mas a obra de Cristo em nós, ela salva sim. Veja só, Efésio, vamos voltar para Efésio. Efésio capítulo 2, 10 fala assim, porque somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras em Deus, já antes ordenou para que nela andássemos. O que é andar? Andar obedecendo, meu filho. Se me ama, guarda os meus mandamentos. O que é essa obra de quem é? Do homem ou é de Cristo? É de Cristo, querido irmão. Se essa é uma obra salvífica? Sim. Se eu não guardo os mandamentos, qual foi o que levou Adão e Eva à perdição? Não foi ele quebrar a ordem de Deus? Ele quebrar o mandamento de Deus? E se eu quebrar o mandamento de Deus, não me leva à perdição também? Qual é a obra que permanece em mim, que me dá poder para mim permanecer de pé sem quebrar o mandamento? Não é o poder de Cristo? Cristo falou, sem mim nada podeis fazer. Então não existe uma obra fora de Satanás, nem fora de Cristo. Ou seja, uma obra nossa. Não existe uma terceira, só existe duas. Ou nós
somos um vaso, como diz Jeremias capítulo 18, para ser usado para a honra e glória de Deus, para salvar, creia, esse estudo aqui é um estudo, é uma obra de salvação, meu irmão. Não é minha, é de Cristo. Eu só sou vaso, você é só vaso, instrumento. Um instrumento, Jeremias capítulo 18, leia lá. Ou nós somos um instrumento na mão de Deus ou na mão do inimigo. Quando a gente fala que temos uma obra boa que não salva, essa pessoa ela está falando que a obra de Cristo não salva, ou nós temos uma obra fora de Cristo. Todas duas afirmações é pura heresia. A Bíblia deixa muito claro que é heresia. Só existe dois senhores, duas árvores. Lembra? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, que é Cristo. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que ali estava Satanás. E a árvore da vida, que é Cristo. Veja o que Cristo falou para a samaritana. Aquele que beber da água que eu der, rojará água para a vida eterna e para as pessoas também. Ou seja, roja, obra. Obra de quem? De Cristo. Para quê? Para salvar. As obras de Cristo tanto salva aquela pessoa, pelo qual você está falando, como salva você também de cair nas ciladas de Satanás. Ou seja, a obra de Cristo salvífica, ela continua. Não, quem salvou nós é só apenas o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Primeiro, querido irmão, preste atenção aqui. Quando você estuda o santuário, o cordeirinho ele tinha que ser como? Sem defeito. Aquele cordeirinho sem defeito, ele representava a vida de Cristo todinha sem defeito. E se em algum momento Cristo caísse em pecado, nós estaria perdido para todo sempre. Então isso mostra que a salvação, ela não é um evento, é um processo. Segundo, os pecados, ou seja, o cordeirinho tinha que receber o pecado, ser confessado os pecados em cima do cordeirinho vivo, não morto. Isso nós sabemos, estudamos até nessa semana, como Cristo chegou ali, ou seja, suou sangue no Getsêmen. O que acontece? Cristo ali estava recebendo os pecados, confessando que a carne é fraca, que a nossa natureza carnal, nele que ele assumiu, é fraca, mas que o Espírito estava pronto, mas ele precisava de oração. Que era o Espírito que estava pronto? Era os discípulos? Não, o discípulo não estava pronto naquele momento, meu irmão. Eles se aprontaram mesmo pelo poder de Deus permitido depois da ressurreição. Que era estava pronto? Era Cristo, mas a carne nossa, a nossa natureza em Cristo estava ali fraca, ou seja, precisamos do poder de Deus. O poder de Deus não é para fortalecer a carne, mas é para permanecer com o Espírito pronto, como o de Cristo estava ali pronto. Nós precisamos do poder de Deus para permanecer de pé, para que o inimigo não venha passar rasteira. Você entendeu o que está revelado ali? Então, o que é que está revelado ali? Então, ali Cristo estava recebendo os pecados com ele vivo. Quando leu o Desejar Todas as Nações, fala que naquele momento ali, Cristo estava recebendo a minha, a sua, sofrendo a nossa segunda morte. A morte que os ímpios vão sofrer no lago de fogo depois do milênio. Então muitas pessoas falam que a morte é um salário do... Muitas pessoas não, a Bíblia fala que a morte é um salário do pecado, Romanos 6:23. As pessoas acham que é essa morte aí. Não é essa morte aí, meu irmão. Essa morte que todo mundo morre, ela é um resultado da queda, do sofrimento. A nossa natureza é pecaminosa, que dá espaço para nós ser tentado. Uma natureza pecaminosa não é pecado. Pecado é quando você cai na tentação, certo? Então isso é resultado da queda do pecado, lá do Éden, onde o inimigo desfez as obras de Cristo na vida ali de Adão e Eva. Onde ele veio refazer de novo, quando fala João capítulo 3, 1 João capítulo 3, verso 8, Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo na minha, na sua, na nossa vida. Diga amém, amém? Então veja só. Então aqui deixa claro que a salvação não é um evento, é um processo. Agora quando Cristo fala, está consumado, ali o que é que ele está fazendo? Ele está recebendo os pecados ali? Não, ele recebeu lá no Getsêmen. Ali ele está pagando. Agora o que é que Cristo está fazendo agora no céu?
Então, quando você fala que foi somente o que Cristo fez na cruz do Calvário para nós, olha, você não é salvo pelas obras, você é salvo unicamente, somente pelo que Cristo fez lá. Você está passando por cima da santificação, do processo da santificação, do santuário. Isso é sutil, ou seja, o engano sutil da nova teologia. Por quê? Quando você vai aqui, querido irmão, para Hebreus, olha o que Hebreus revela aqui para nós. Hebreus capítulo 4, verso 14, fala assim, ó. Temos, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confiança, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Essa é a grande diferença de Cristo para nós, tá certo? O verso 16. Chegamos, pois, confiante ao trono da graça. Onde é o trono da graça hoje? Não é lá no lugar santíssimo? Trono da graça. O que é a graça? O que significa a graça? Ao trono daqueles, a graça veio para quê? Para nos salvar. E Lamentações 2, 22, 23, fala que a palavra de Deus se renova a cada dia. Então a palavra de Deus, ela continua nos salvando. Não é que estou salvo, perdido, estou salvo, estou perdido. Por quê? Como é que ela continua nos salvando? Ela continua te dando poder para o inimigo não passar uma rasteira nem em mim, nem em você. E dentro desse contexto, ela continua nos salvando. A obra de Deus continua nos salvando. Isso é o que significa chegar com confiança ao trono da graça. Isso aqui é onde entra a santificação. Ou seja, a obra de Cristo não é um evento, é um processo. A obra de Cristo, tanto como também a salvação, não é um evento, é um processo. Ele continua salvando. Quando você vê alguém, as obras não salvam. Quem salva o que foi Cristo fez lá, isolando o santuário, isso é mensagem que ignora, que passa por cima da verdadeira justificação pela fé. Como se nós pudéssemos realizar alguma obra fora de Cristo. Quando você vai para Mateus capítulo 7, verso 16, 15 e 16, fala: conhecereis pelos seus frutos. Uma árvore boa não pode dar bom fruto. Uma árvore boa não pode dar mau fruto. Uma árvore má não pode dar bom fruto. Qual é a árvore boa? É eu, é você? Qual é o fruto bom? É eu, é você? Não é Cristo. Os frutos não somos nossos, nós só somos instrumento. Lembra lá de Jeremias 18? Qual a árvore má? Não é Satanás? Existem duas árvores. Dentro lá do Éden. A árvore que representava Satanás, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida que representava Cristo. Também uma árvore, João capítulo 15, do 1 ao 15. Do 1 ao 5, que representa Cristo, que ele falou, sou a árvore, vocês são os ramos, certo? Aquele está em mim dá muito fruto, e o fruto não é nosso, por isso que os frutos salvam assim, as obras salvam assim, porque não é nosso, é de Cristo. E ele chega no verso 5, sem mim nada podeis fazer. E tem a outra obra, junto com a outra árvore, que não, as pessoas não podem fazer obra também independente, mas a obra que eles fazem é a obra do inimigo. Qual? Malaquias capítulo 4, do 1 ao 3. Fala, não ficará nem raízes e nem ramos. Aquele dia será como fornalha. Que é a raiz, Satanás? A raiz de quê? De uma árvore. Qual árvore? Representando a mesma árvore lá do conhecimento do bem e do mal, lá de Gênesis capítulo 2. Então, duas árvores. Dois frutos, um que representa Cristo e outro que representa Satanás. Qual dos dois nós estamos praticando? Agora, quando eu falo que as obras, ela não salva, boa, mas não salva, eu estou dizendo que eu tenho uma obra boa fora de Cristo. Ou, se eu não estou entendendo assim, eu estou dizendo que a obra de Cristo não salva. Todas as duas afirmações é um problema. Meu irmão, olhe para cá. A Bíblia fala, conhecereis pelos seus frutos. Por que pelos seus frutos? Nós não podemos julgar, porque quem julga é Deus.
Mas nós podemos conhecer e reprovar pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala, conhecereis pelos seus frutos. E se eu estou falando alguma coisa que não é da palavra de Deus, você precisa ter argumento bíblico. Porque aqui o que eu estou falando não é eu, é a Bíblia. Existem duas árvores, dois frutos. Conhecerei pelos seus frutos? E 1 João fala, não rejeitei os espíritos, os falsos profetas, mas provai se vem de Deus ou não. Lembra da passagem de Paulo que fala sobre os berianos, que foi mais nobre, porque eles iam lá ver se realmente estava de acordo com a palavra de Deus. Então, quando uma pessoa dizer para você que as obras não salvam, ou que a salvação de Cristo é apenas um evento lá da cruz, analise a Bíblia dentro do seu contexto, para você não ser enganado por teologias que não têm base com a palavra de Deus, falsas teologias sutis para lhe enganar. Porque a Bíblia fala, conhecereis pelos seus frutos. Quando você vai aqui para Tiago capítulo 2, olha Tiago capítulo 2, Tiago capítulo 2, verso 26, eu não vou ler, mas vou deixar para você ler. Tiago capítulo 2, do verso 14 ao 26. O que é que está escrito lá? Que as nossas obras, melhor dizendo, as obras de Cristo em nós, ela confirma a verdadeira fé. Tiago fala, não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado. O que é justificado? Não é salvo. Em outras palavras, hoje Abraão é chamado o pai da fé. Por quê? Porque as obras de Cristo nele testificou que a fé dele era uma fé verdadeira. Então cuidado para não ser enganado com falsa fé. Somos salvos pela fé? Sim. Somos salvos pela graça? Sim. A fé, a graça e as obras é um dom de Deus. Nossa vida é um dom de Deus. Mas preste atenção no que eu vou falar aqui. É as obras que afirma, conhecei pelas seus frutos ou pelas obras. É as obras que confirma se você tem a fé de Cristo ou não. Lembra de Apocalipse capítulo 14, verso 12? Aqui está a perseverança dos santos, o que guarda os mandamentos de Deus. E a fé de quem? De Jesus. Não, irmão, a fé é nossa. A fé é exercida por você, se você permitir, mas ela não é nem minha, nem sua, e nem nossa, ela é de Cristo. É um dom de Cristo. Efésios capítulo 2, 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obra. Não entenda errado aqui. Quando fala de obra aqui, é de obra separada de Cristo. Uma obra que o inimigo está no meio. Uma obra que é obra centralizada no inimigo. Porque só existe dois tipos de obra. A obra que vem da árvore, o fruto, que vem um nutriente da raiz, que é Cristo, que é tudo dele. Ou a obra má, que vem da raiz, que dá fruto também, que vem um nutriente da raiz má, que é Satanás, de Malaquias capítulo 4, do 1 ao 3. Então, meu irmão, o que é que aqui Tiago deixa claro? Eu não vou ler, mas Tiago deixa claro, Tiago capítulo 2, verso do 14 ao 26, que não é a fé que aperfeiçoa as obras. Conhecereis pelas obras, ou conhecereis pelos frutos. Fruto é obra. Fruto de quem? De Cristo. Ou seja, os frutos de Cristo em nós confirma que nós temos uma verdadeira fé de Cristo ou não. Pois o pai da fé, quem confirmou a fé dele, não foi a fé sozinha, não, de maneira nenhuma. Sozinha não serve nada. Fé é o quê? Fé, você acreditar que existe Deus. Mas a Bíblia fala que o diabo tem fé em Deus que treme, crê que treme. Ou seja, o diabo ele tem fé em Deus, ou seja, crê que treme. O que é fé? Fé não se me confiar? Depende. Existe a falsa fé. Existe a fé que a pessoa confia nas coisas erradas. Existe a fé que a pessoa confia em Cristo, que é o que é a nossa base. Então,
A Bíblia fala que o inimigo crê que treme, ou seja, ele tem fé que Deus existe, mas ele não obedece, ele não tem frutos. Os frutos dele mostram que a fé dele não é verdadeira, é uma fé falsa. Por isso que a fé de Abraão ela foi confirmada. Fala assim, que Abraão não foi justificado pela a fé, mas foi a obra que justificou a verdadeira fé de Abraão. Onde é que está escrito aqui? Um momento aqui, viu? Vamos ler um pouquinho aqui, ó. Que porventura, o verso 14, Tiago 2,14. Que porventura a um irmão, se alguém disser que alguém tem fé e tiver obra, porventura esta fé pode salvar? Porventura, se alguém, irmão, se alguém disser que tem fé e não tiver obra, porventura essa fé pode salvar? Ou seja, conhecereis pelos seus frutos. Eu tenho fé, mas não tenho as obras de Cristo, que confirma a verdadeira fé de Cristo, pode salvar? Não! Continua. Se um irmão e uma irmã estiver ou seja, sem veste, o verso 16, alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquele que vos fartará de paz, acautelai-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário. Que proveito é nisso? É a fé do inimigo. Verso 17. Assim também a fé, se não estiver as obras, é morta. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra a tua fé sem as obras, que eu mostro a verdadeira fé através de quê? Das obras. Então o que é que justifica a verdadeira fé? É as obras, meu irmão. Então como eu posso dizer que as obras não salvam? É um tiro na cabeça, meu irmão. As obras é de Cristo. Veja aqui o verso 19. Crê que existe um só Deus? Faz bem. O desdemônio também crê e estremece. Ou seja, ele tem fé e a certeza que Deus existe. Mas eles não têm obra, eles não obedecem. Se mesmo guardam os meus mandamentos. Olha, a fé, ou seja, as obras, ela não salva. As obras da lei, ela não salva, mas as obras de Cristo, que dá poder para nós guardar a lei, ela salva sim. Verso 20. Verso 20. Mas quereis saber o homem vã que a fé sem as obras é estéril, ou seja, não serve para nada? Porventura não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu no altar o seu filho Isaque? Não foi pelas obras que ele foi justificado, ou seja, que ele demonstrou a verdadeira fé? Como é que eu posso abrir a boca e dizer que as obras não salvam, meu irmão? Isso é loucura. Isso é engano sutil da nova teologia. Continue lendo o texto. Quando a Bíblia fala aqui, vai ser o último texto que eu vou ler. Aqui, eu vou só citar. Mateus não, Apocalipse capítulo 20, ou 21, fala que nós seremos julgados pelas obras. Por que nós somos julgados pelas obras? É a mesma conexão de Tiago, porque as obras de Cristo em nós, ela vai mostrar se nós tínhamos a verdadeira fé ou não, como o nosso pai Abraão, que a sua fé ela foi justificada, não foi pela fé, mas foi pelas obras que justificou que Abraão realmente tinha a verdadeira fé. Então por isso que nós somos julgados pelas obras. É pelas obras minhas? Não, eu não tenho obra, mas é pelas obras de Cristo em mim. Sem mim nada podeis fazer, sois feitura de Deus para boa